Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das ideias políticas mais fascinantes e duradouras de toda a história, o mandato do céu. Vamos descobrir como é que na China antiga se decidia quem é que tinha ou não o direito de governar. Pensem nisto por um segundo. Quem é que decide quem manda? Seja numa equipa, numa escola ou num país inteiro, como é que se escolhe um líder? Pois bem, a China antiga tinha uma resposta muito especial para esta pergunta. Uma resposta que moldou a sua civilização durante milhares de anos. E que resposta era essa? Era uma regra poderosíssima conhecida como o mandato do céu. Vamos lá ver o que é que isto significava na prática. Ok, vamos descodificar isto. A palavra-chave aqui é apenas se. O céu não era uma entidade, uma pessoa a olhar lá de cima. Era mais como uma força cósmica, o princípio que mantinha o universo em ordem. E essa força, basicamente, concedia o direito de governar, mas não era um cheque em branco. Era mais como um contrato de trabalho. Se o governante não fizesse bem o seu papel, o contrato era rasgado. E este é o ponto que muda tudo. Esta ideia, que surgiu com a dinastia de Zhou há mais de 3000 anos, era absolutamente revolucionária. Significava que não bastava ser filho do imperador para herdar o trono. O poder tinha de ser merecido. A liderança dependia da virtude, da competência, de saber governar. Ou seja, a ética estava acima da linhagem. Muito bem. Então, se um governante tinha de merecer este poder, como é que o fazia? Como é que se ganhava e, talvez mais importante ainda, como é que se mantinha este selo de aprovação do céu. O imperador tinha o título de Filho do Céu, mas atenção, isto não queria dizer que ele era um ser divino, significava que ele tinha um papel único, uma responsabilidade imensa, ser a ponte entre o mundo dos homens e a ordem do universo. Era uma pressão brutal, porque a harmonia de tudo e de todos dependia do seu desempenho. E como é que se media esse desempenho? Bem, esta lista é basicamente a descrição de funções do imperador. Tinha de garantir que o povo estava seguro e alimentado, tinha de ser justo, manter a paz no reino, respeitar os rituais que asseguravam o equilíbrio do universo e, um ponto fundamental, tinha de ouvir conselhos honestos em vez de se rodear de gente que só dizia que sim a tudo. Agora, vamos à parte mais dramática. E se o governante falhasse? O que é que acontecia? Como é que se sabia que o céu já não estava satisfeito com ele? O céu não mandava cartas de despedimento, mandava sinais. Sinais muito claros. Era como receber um boletim de notas cósmico cheio de negativas. Desastres naturais, como cheias ou terremotos, não eram vistos como um azar, mas sim como um sinal claro de que o imperador estava a fazer um mau trabalho. O mesmo para os problemas sociais. Fome, corrupção, impostos altíssimos e, claro, revoltas populares. Tudo isso eram provas de que o mandato estava a ser perdido. Esta ideia de ganhar e pedir a aprovação do céu criou um padrão muito nítido na história da China. Um padrão a que os estudiosos chamam de ciclo dinástico. Vamos ver como esta roda do poder funcionava. Este ciclo é quase como um enredo de uma série. Começa sempre com um novo líder, muitas vezes um líder rebelde, que consegue unir o país e trazer paz. A dinastia entra então no seu auge, com prosperidade para todos. Mas, com o tempo, as gerações seguintes de imperadores começam a relaxar. A corrupção instala-se, os impostos sobem, as grandes obras como canais ou muralhas ficam ao abandono e é aí que começam a chegar os avisos, desastres e revoltas, que provam que o mandato se perdeu. E isto abre a porta para que um novo líder surja e o ciclo recomece. E aqui está um pormenor absolutamente fascinante. Uma rebelião não era apenas vista como uma luta pelo poder. Se os rebeldes conseguissem vencer e derrubar a dinastia, isso era a prova final. A vitória no campo de batalha era a confirmação do céu de que o antigo governante já não era digno e que o novo líder tinha acabado de receber um mandato para governar. O sucesso, por si só, legitimava o novo poder. Então, por que razão é que este conceito foi tão importante e durou tanto tempo? Vamos olhar para o seu impacto e para aquilo que o tornava tão diferente de outras ideias sobre o poder. Para se perceber bem a diferença, basta comparar com o direito divino dos reis que existia na Europa. Lá, o poder de um rei era absoluto. Ele governava porque Deus assim o quis, e ponto final. Revoltar-se contra o rei era como revoltar-se contra Deus. Já com o mandato do céu, a conversa era outra. O poder era condicional, dependia do desempenho. E mais, dava ao povo o direito, quase o dever, de se revoltar contra um mau governante. Isto tornava o sistema político muito mais dinâmico. A longevidade desta ideia é simplesmente impressionante. Não estamos a falar de uma teoria que durou umas décadas ou um século. Foram mais de 3000 anos. Desde a dinastia de Zhou até à queda do último imperador, no início do século XX, o mandato do céu foi a base de toda a autoridade política na China.
E, no fim de contas, qual é o grande legado do mandato do céu? Talvez seja esta ideia, que hoje nos parece tão moderna. O governo tem uma responsabilidade moral. O poder não existe para benefício próprio do governante, mas sim para servir as pessoas e garantir o bem-estar da sociedade. É uma ideia com um peso enorme ainda hoje. E isto leva-nos a uma última questão, para ficarmos a pensar. O mandato do céu era a resposta da China antiga. Mas no nosso mundo, hoje em dia, o que é que legitima um governo? O que lhe dá o direito de estar no poder? É uma pergunta complexa e as respostas variam muito de país para país. Fica a reflexão. Muito obrigado por nos acompanharem.